Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Bora construir? E aí, gostaram das minhas unhas? 2 vezes por ano eu pinto, né? Eu preciso falar pra vocês. Enfim, vamos lá. A gente hoje vai construir, então, um triângulo, que é o triângulo Tim. E é homenagem ao Tim Maia, inclusive. Enfim, se você gosta, eu amo o Tim Maia. E aqui eu tenho 2 medidas de ângulos e uma medida de lado, né? Sendo a medida de lado a medida que é Enfim, essa medida aqui, os ângulos, né, são ângulos que estão contidos nos extremos desses vértices aqui, né, do extremo desse segmento. Fiz aqui um esboço. Vamos primeiro olhar para o triângulo, depois a gente vê o restante, tá? Então, o triângulo TIM, tenho aqui um ângulo de 60, um ângulo de 45 e uma medida de 5,6. Um ângulo tranquilo, um triângulo tranquilo de ser construído, tá? Vamos aqui juntos, então vamos lá. Vou começar com uma reta qualquer. E aí, na verdade, é importante você ler tudo para você poder dimensionar o seu espaço, né? Percebe que aqui depois eu vou pedir uma rotação com centro em M e ângulo de 90. Eu fiz aqui no esboço para vocês conseguirem perceber. Então, vai ficar aqui um pouco mais para baixo, tá vendo? Então, eu vou fazer o meu triângulo um pouco mais aqui em cima, mais ou menos aqui, para que eu tenha espaço para realizar a minha construção. É por isso, inclusive, que eu coloquei o ponto M aqui, não aqui em cima, porque aí o espaço ficaria mais delicado, tá? Comecei com uma reta qualquer, vou marcar um ponto que eu quero que seja o meu ponto M. E aí, eu tenho aqui a medida da base de 5,6. Então, vou medir 5,6. Esse daqui é o meu ponto I. E vamos lá, né? Eu tenho aqui... Agora, tô com medo da intersecção ficar muito fora, mas acho que vai dar certo. Ângulo de 45 graus. Para construir esse ângulo, primeiro a gente vai construir uma perpendicular, certo? Depois uma bissetriz. Se você quiser usar o transporte de ângulo, fica à vontade. Eu não vejo muita necessidade nesse momento, então eu vou fazer aqui mesmo, tudo bem? Mas se quiser fazer, pode ser, até mesmo porque vai ter um outro processo aqui que vai deixar as coisas um pouco mais poluídas. Então, vou fazer aqui um ângulo, agora fazer a bissetriz do ângulo de 90, porque aí eu vou ter o ângulo de 45 graus. Então, vou aqui traçar de M até aqui, eu tenho um ângulo de 45 graus. Agora, eu vou construir o ângulo de 60, né? Lembra que para construir 60, a gente precisa construir um triângulo equilátero. Não preciso fechar o triângulo, tá? Então, aqui eu tenho a intersecção. Esse ponto aqui vai ser o nosso ponto T, né? Aqui. E aí você fala assim, nossa, Karen, mas você construiu o triângulo muito rápido. Gente, se você tá vendo esse vídeo, você já viu construção de triângulo, você já viu construção de ângulo, certo? Que é o que eu tô juntando aqui. Você já viu construção de ângulo de 60, de 45, que são ângulos simples, mas também já viu 75, 105, 67,5, 135, vários. Então, aqui o objetivo não é ficar retomando essas construções mais iniciais. Aqui o objetivo é a gente focar na segunda etapa, que é de rotação, tá? Então, se você tá aqui nesse vídeo e você não lembra como construir ângulo, dá uma pausa e volta em algum vídeo de ângulo. Se você tá nesse vídeo e você ainda não viu nada sobre rotação, dá uma pausa e vê vídeo aqui no canal sobre rotação. Talvez, enfim, se você for uma pessoa que pega rápido, até consiga pegar sem essas informações. Mas acho um pouco mais desafiador, tá? Então, dá uma olhada aí com carinho, o que é possível, o que não é, e entenda o objetivo desse vídeo, beleza? Legal, primeiro passo, construção do triângulo, construção simples. Agora, a gente vai construir uma rotação com centro em M e ângulo de 90 graus de todo o triângulo. Esse é o ponto M, eu preciso construir um ângulo de 90, tá? O que eu vou fazer? Eu vou, nesse momento, usar esse ângulo de 90 que eu já construí para transportar. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o MT, certo? Primeiro, eu vou rotacionar o T. Então, eu preciso que o segmento TM, desculpa, que o ângulo TM, seja um ângulo reto e que a distância de M até T seja a mesma de M até T'. Então, o primeiro passo vai ser usar o ângulo, tá? Para isso, eu vou alongar aqui isso daqui, porque eu quero um ângulo aqui de 90 graus. Eu vou transportar o ângulo que eu já realizei a construção aqui. Então, ele já foi construído aqui, né? Então, eu vou aqui transportar esse ângulo de 90 graus
Ah, transporte de ângulo, também aí dá uma pausinha, tá? Mas é uma construção bem simples, igual eu tô fazendo aqui. Vou ter aqui, então, um ângulo reto. Pronto, ângulo reto. Eu sei que meu ponto T' vai estar aqui, então, porque se a rotação é de 90, o ângulo TM' precisa ser um ângulo reto. Agora, eu vou transportar a medida de M até T, até M até T'. Pronto. Esse daqui vai ser o meu ponto T'. Então, eu já tenho, nesse momento... Dá uma apagadinha. Ai, não. Eu já tenho, nesse momento, então, um dos vértices. Eu vou até, sei lá, usar uma cor nesse vértice. Acho que eu vou usar rosa. Deixa eu abrir aqui o meu estojo. Pronto. Esse é o T'. Agora, vamos fazer a mesma coisa, só que com o I. Então, vamos lá. Para fazer o I. Ai, olha só que interessante, gente. Esse ângulo aqui já é um ângulo de 90 graus. Então, o ângulo IM com essa semi-reta também é um ângulo reto. Então, eu já sei que o meu ponto I' vai precisar estar aqui, certo? A uma distância MI. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar já a distância de MI e já vou traçar aqui, ó. Olha só, deu no limite. Esse ponto aqui que eu encontrei já é o meu ponto I'. Então, olha só, eu já tenho nesse momento, a base do meu triângulo. É até aqui, tudo bem? Já tenho aqui a base do meu triângulo. Preciso encontrar o ponto M. Gente, vamos pensar. Se eu fizer aqui a rotação com centro em M de 90 graus do próprio ponto M, ele vai girar em torno de si mesmo. Então, ele vai permanecer no mesmo lugar. Então, esse ponto M aqui, ele vai coincidir com o meu ponto M'. Então, aqui, ó, esse meu triângulo aqui já é o resultado da minha rotação. Vocês viram? Nem é tão complexo, né? Tipo, quando você vai analisando, você vai percebendo que tem vários passos que você pode economizar. Então, aqui, por exemplo, eu já tinha uma perpendicular, eu já tinha construído uma perpendicular aqui, então, ao invés de construir uma outra fora, eu já transportei desse próprio ângulo. Não de dentro daqui, né? Porque ia ficar muito poluído, mas desse ângulo externo, que também vai medir 90. Enfim, é um processo que é bastante elegante. A solução do nosso exercício vai ser o triângulo TIM. E aí eu te pergunto, né? Quantas soluções são possíveis, dado o segmento inicial, MI? Quando eu olho para esse segmento inicial MI, vamos olhar para o triângulo. Para construir o triângulo, ou eu teria esse T aqui em cima, ou esse daqui, né? Por quê? Porque eu poderia ter construído esse ângulo de 45 para cá, ou para cá. Poderia ter feito 60 para cá, ou para cá. Então, eu teria duas opções. Então, eu teria 2 triângulos TIM possíveis. Beleza. Só que, para esse triângulo aqui, quando eu fui fazer a rotação, eu só sabia que a rotação era de 90. Eu poderia ter feito a rotação no sentido horário, igual eu fiz, ou no sentido anti-horário. Então, o sentido que você vai escolher fazer a rotação influencia na sua quantidade de soluções. Então, aqui eu tenho 2 rotações para cada triângulo TIM. Quem são essas rotações? Sentido horário ou sentido anti-horário. Como eu não te falei o sentido que eu queria, você pôde escolher. Então, se eu tenho 2 soluções para o triângulo, e para cada triângulo eu tenho 2 rotações possíveis, quantas soluções eu tenho no total? 4, certo? Então, aqui nós temos 4 soluções. Eu, particularmente, amo exercícios de isometria, acho muito interessante. Espero que você tenha curtido também. Qualquer dúvida, comenta. Se inscreve no canal para dar aquela moral. E não se esqueça sempre, bora construir?